Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Seja bem-vindo ao canal Aleph Tav. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Hoje estarei comentando sobre o livro do Gênesis, capítulo 1 e o versículo 27, sobre o seguinte tema: Adão era hermafrodita? Bem, sobre isso que eu estarei tratando nesta ocasião, pelo seguinte motivo. Segundo algumas exposições feitas por judeus, Adão era um ser andrógeno, ou seja, hermafrodita. Então, vamos ver se de fato esta informação procede. De acordo com essa fonte de Bereshit Rabbah 8.1, veja o que diz o Rabi Elazar. Quando o santo bendito seja criou Adão, o primeiro homem, ele o criou andrógeno. Então está aqui esta fonte, né? Onde não somente esta, mas de acordo também com outras fontes existentes, essa abordagem aí que é proposta e defendida por muitos judeus. E a questão agora que se levanta é: esta explicação, esta informação de que Adão era um ser andrógeno procede? O que levou e motivou eles a entenderem desta forma? Vamos ver o que diz o texto hebraico. Mas antes disso, ainda eu quero compartilhar com vocês o que a explicação do ponto de vista da biologia fala a respeito dessa questão. Do ponto de vista explicativo da biologia, um ser andrógeno ou hermafrodita é aquele que possui tanto os órgãos reprodutores masculinos quanto femininos. Então é isso que nos informa a biologia a respeito do que é um ser andrógeno, ou seja, hermafrodita. Não somente do ponto de vista da biologia, mas também quando se observa os dicionários da língua portuguesa, como por exemplo esse de Cândido de Figueiredo, um ser andrógeno é visto como um adjetivo, ou seja, um hermafrodita também, que é comum ao homem e à mulher. Com isso, então, pode-se notar que para eles, Adão era um hermafrodita, pelo fato que tinha órgão masculino e feminino. Tudo isso se deu ao fato deles não compreenderem a estrutura do texto hebraico de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 27. Temos nesta imagem o interlinear hebraico-português, o texto de Gênesis, capítulo 1 e o versículo 27, e a tradução literal que nos diz assim: E criou Deus o humano com a imagem dele, com a imagem de Deus criou a ele, macho e fêmea, criou a eles. Aqui a tradução já ajuda a esclarecer o termo Adam, por mais que venha com um artigo definido, mas aqui se refere ao gênero humano, ou seja, ao sentido coletivo, ao conjunto da humanidade, se referindo não somente a Adão, mas também a Eva. E o que reforça isso é que no final do versículo o pronome é plural, quando diz criou a eles. O problema da compreensão da leitura rabínica neste texto bíblico, que leva a eles entenderem de forma equivocada, é pelo seguinte motivo, que quando eles observam a expressão Adam, logo eles entendem que aqui está se tratando unicamente de Adão. Logo, eles partem de um pressuposto que então Adão aqui é um ser andrógeno, ou seja, hermafrodita, pelo fato que este versículo fala de um único ser humano, que é Adão. E aí logo em seguida diz que Deus o fez macho e fêmea. Com isso, eles concluem nas explicações
rabínicas, nas suas fontes, tratando aí Adão como um ser andrógeno, que é o equivalente a um ser hermafrodita. Mas como eu disse de antemão, tudo isso se dá pelo simples motivo de não terem compreendido a estrutura do texto hebraico de Gênesis capítulo 1 e o versículo 27. E pararem para observar que ali não está tratando de um único ser, mas de uma coletividade, de um conjunto de pessoas, tanto se referindo quanto a Adão, quanto também a Eva. Por isso, no final, o pronome está no plural, quando diz criou a eles. Observando nesta imagem aqui do léxico de Queteler-Baumgartner, onde eles abordam sobre o termo Adam, que ocorre no hebraico, na página 14, em determinada parte eles citam que em Gênesis 1, 26 ao 30, se refere ao coletivo da humanidade. Sendo assim, aqui nós temos mais uma prova de que o termo Adam, ou Hadam, que ocorre em Gênesis 1, 27, está ali não tratando simplesmente de um único ser, mas sim de uma coletividade ali. Ou seja, englobando ali, enquadrando tanto Adão quanto a Eva. Conclusão. A questão é que a má compreensão da gramática hebraica levou os judeus a criarem essa besteira. Infelizmente, alguns ainda divulgam essas bobagens, mas a questão ali é simples. Adam indica coletividade, ou seja, o gênero humano, o homem e a mulher, ao conjunto da humanidade, e não somente Adão. Com isso, ficou provado que Adão não era andrógeno, ou seja, hermafrodita, conforme aí tem sido divulgado e propagado por alguns judeus. Vou ficando por aqui, Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.